Fala pessoal, beleza? Tô gravando um vídeo aqui pra vocês, né? Hoje é dia 7, tá? Já é 11 horas da noite. E eu quero gravar esse vídeo e subir ainda hoje pro canal porque eu acredito ser um assunto interessante, né? Para sair um pouco de técnica operacional e tudo mais. Eu quero falar sobre como criar um patrimônio com day trade, né? E para você conseguir viver de renda, tá? A partir do mercado financeiro. Primeiro eu quero colocar alguns pontos aqui com vocês e eu vou basicamente mostrar é, contas, né? E eu não vou utilizar nada assim muito distante, né? Porque eu vejo muita gente, né, fazendo esse tipo de coisa, colocando coisas distantes assim, que às vezes nem a pessoa mesmo fez, mas ela falando que é possível. Como ficar milionário ganhando 3% ao mês, por exemplo, né? O cara em 10 anos, por exemplo, né? Então, assim, eu quero trazer coisas que são coisas assim super plausíveis de serem alcançadas, tá? Eu já fiz uma alavancagem, né, aqui na uma série de vídeos aqui para o canal e quem aí já acompanha o canal há um tempo maior viu ali que eu comecei com um valor bem pequeno, né, e eu fiz uma porcentagem assim exponencial em cima desse capital, né? E o foco aqui hoje eu quero te ensinar como você vai criar um capital, né, um patrimônio com day trade. Muito se ouve aí falar que day trade não é investimento, né, que day trade é uma profissão. E eu concordo. Tá? O day trade não é especificamente um local onde você vai aplicar seu dinheiro para ele crescer. Né? Não é. Porém, é possível você criar patrimônio com day trade sim. Só que assim, a maioria das pessoas não consegue, até mesmo perde, quebra, por conta de ganância. E eu já falei muito sobre isso aqui, que o erro maior das pessoas é serem gananciosas. Quererem ficar ricos em um trade, querer ficar milionário, né, numa operação, e não olhar o conjunto delas. Então assim, eu quero trabalhar com a realidade da maioria das pessoas. A realidade, né, da maioria das pessoas assim que chega até o mercado, o cara vai começar ali com um capital que gira em torno de R$ 5.000. E na maioria das vezes esse cara ele quebra em menos de 2 meses, né, todo o dinheiro dele. Por quê? Por trabalhar extremamente alavancado. Né? A alavancagem é boa? Sim, cara, é boa, mas para você que já tem um capital, já tem um patrimônio formado. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que começar a falar quanto é suficiente para eu viver, né, de renda. Porque eu vejo muita gente falando, meu sonho é viver de renda, meu sonho é viver né, do trade, não sei o quê. Só que a primeira coisa, o cara tem que parar e pensar, quanto que é suficiente para mim? Eu digo isso, né, porque muitas pessoas elas falam, né, que querem viver de mercado para ter uma vida glamurosa, né, a vida pica das galáxias, né, o tal. Só que assim, cara, a realidade mesmo, né, a prática de quem vivencia isso, no início não é bem assim não, pessoal. Tá? O início, né, de quem está fazendo essa transição de uma renda, né, normal, aí, de uma renda CLT, por exemplo, carteira assinada, para uma renda mercado, a verdade é que é difícil, tá? Não é fácil, né? Eu falo por mim, porque eu tive que fazer essa transição meio que às pressas, né? Eu já comentei isso com alguns alunos, né? Que basicamente eu sofri um acidente, né? E a partir dali eu tive que parar tudo que eu fazia, né? Porque eu não tinha condições, porque eu estava acidentado, eu tive uma lesão muito grave. E a partir daquele momento eu tive que focar 100% em tentar extrair dinheiro de forma constante do mercado. E às vezes as pessoas acham que o cara, quando ele chega no patamar ali de estar vivendo de renda, o cara vai ter uma vida, né, aquela vida glamurosa. Só que o início não é assim, cara. A dica que eu já dou aqui para vocês para você conseguir, né, chegar nesse nível mais rápido, você vai ter que diminuir o seu custo de vida. Né? Então, assim, às vezes o cara tem um custo de vida, exemplo, 10 mil. Cara, para você custear, né, a sua vida com day trade, você vai precisar fazer 10 mil por mês. Né? E quanto mais você precisa de financeiro, né, para viver, maior vai ser o esforço que você tem que aplicar para você conseguir performar isso no mercado. Né? E quando você reduz isso, né, quando você joga, por exemplo, o seu custo de vida mais para baixo, consequentemente,
o valor que você, financeiro que você tem que fazer, ele tende a ser menor. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Né? Segundo ponto, cara, eu preciso criar um patrimônio, né, que esse valor ele me permita, com uma média baixa exposição, conseguir performar isso no mês. Por exemplo, não adianta eu ter ali um custo mensal, por exemplo, de 3 mil, né, e ter 3 mil na conta. Por exemplo, eu vou ter que dobrar todo mês a minha conta. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo, vai dar ruim. Né? Um mês que você pegar ali um drawdown mais alto da sua conta, um rebaixamento maior, e aí como é que faz? Né? Aí muitos falam, tem que ter a reserva de emergência. Né? O cara tem que ter, tem que ter, com certeza tem que ter. Mas eu falo assim, o primeiro foco, cara, é você montar o seu patrimônio. Tá? Você tem que montar. E aí eu vou usar, tá, como exemplo aqui, uma calculadora de juros compostos que eu já trouxe aqui para o canal, né? Já mostrei, uma calculadorinha qualquer. E assim, cara, muitas pessoas elas são imediatistas. Esse é o problema do ser humano, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tá? Vamos fazer um exemplo de um capital de 5 mil, tá? Uma média, tá? E eu vou simular aqui em 2 anos, tá? Vamos lá, a gente vai ter em média aí 240, 250 pregões, não sei ao certo, no ano. O que eu fiz aqui? Como a gente vai ter ganhos de stops, né, jogando uma taxa ali de 60%, que é uma taxa baixa de acerto, eu coloquei que a gente sairia com 60 dias de pregão positivo. Então eu joguei 2 meses. Tá? Então eu vou jogar 4. Para quê? Para basicamente eu estar calculando 2 anos. Tá? Buscando uma média de 3% ao dia, que eu considero baixo. Baixo não, mas razoável para um capital de 5 mil. Tá? A gente chegaria aqui, ó, vamos ver, num capital de simplesmente 190 mil reais. Né? Só que é muito difícil, né, de trazer isso para a realidade. Por quê? Porque na maioria das vezes o que acontece a pessoa fica naquela... desculpa até o termo, né, mas é aquela masturbação com day trade. Né? O cara começa a evoluir o capital dele, e aí ele começa a crescer o olho, e o que, que acontece? O cara começa a pesar a mão, e aí a curva de patrimônio dele faz isso. Aí ele começa a evoluir de novo, depois ele cresce a mão e faz isso. Ou seja, o cara não mantém uma constância. Né? Aí às vezes o que, que acontece? O cara hora ganha 1.000, hora perde 700, né? Depois ganha 2.000, depois perde 3.000, o cara fica naquela inconstância. E já se o cara fosse disciplinado suficientemente para manter uma média de percentual, né, para ele poder trabalhar em cima disso, né, seria perfeito. Né? Vamos jogar menos então? Beleza. Não, foi demais. Né? Aí você fala, pô, foi demais aí, 3% ao dia é demais. Ok. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos jogar então 1,5%, tá, ao dia. E a gente chegaria aqui a um resultado de 31.230, vamos pôr 30 mil, tá? A gente começou com capital de 5 mil, em 2 anos, tá? Chegamos em 30 mil. Pô, é pouco? Pouco? Será que é pouco? Quantos por cento do capital a gente fez aqui? Eu comecei com 5, eu fui para 30. Será que é pouco? Eu tenho que ver em percentual, tá? Então, assim, eu não consigo, tá, te dizer qual é o capital que você precisa, mas eu tenho uma média comigo. Tá? Eu costumo usar uma média que ela funciona da seguinte maneira. Eu busco tentar expor o meu capital entre 5 a 7% ao mês, tá? E essa rentabilidade é a rentabilidade que tem que fazer eu pagar as minhas contas. Então, por exemplo, se eu tenho 30 mil, tá? Vamos lá. Eu tenho 30 mil reais e eu vou buscar 7% no mês. R$ 2.100. R$ 2.100 paga as minhas contas? Será que paga? Pô, R$ 2.100 eu consigo viver, não vou viver aquela vida, mas vou pagar minhas contas de início. Bom, cara, se você, né, faz isso e vê que você paga as contas, você vai viver de renda, tá? Ah, não, meu custo é 5 mil reais, por exemplo. Quanto que eu precisaria ter? Eu precisaria ter uns 70 mil reais aqui, tá? Então, por exemplo, vamos jogar para aquele exemplo lá do 190 mil, que o cara, né, performou ali 3%. Né? Achou demais? A gente jogou pela metade. Né? Então joga aqui, ó, 190 mil vezes 7%. Ó, 13 mil, né, com aquele capital. Ou seja, primeira coisa, você tem que ver quanto que você precisaria ter para que uma baixa exposição você consiga, entre aspas, viver de renda. Porque assim, você não vai conseguir viver de renda, cara, se você tem uma exposição alta
todos os meses do seu capital, né? Se você coloca no risco ali todo mês 50 a 60% do seu capital. Porque vai ter um mês que vai dar ruim, cara. Né? Não acho que todos os meses vão ser bons, porque não vão. Tá? Esquece isso. Não vão ser todos os meses que vão ser bons. E se no mês ruim, por exemplo, se tiver um rebaixamento de 60%, você praticamente quebrou. Entende? Então observem aí, performando aí uma faixa de 1,5%, 2%, por exemplo, né, que também é super tranquilo. Ó, 57 mil, tá? Quanto que a gente conseguiria? Vamos ver? Então, vamos lá, 57 mil vezes 7%. Ó, 4 mil reais, 4 mil reais paga minhas contas? Pô, 4 mil reais paga minhas contas. Beleza, então esse aqui é o capital que você precisa, tá? Para basicamente conseguir, né, pagar suas contas com o mercado. E também, cara, eu falo isso pra galera, não fica com esse negócio de, eu quero viver de day trade, né? Eu quero ser day trader. Não fica com esse negócio, cara. O mercado ele é um mundo vasto, né? Então você tem, nossa, centenas de tipos de operações para você ganhar dinheiro e para você crescer mais ainda o seu patrimônio, né? Swing trade, long and short, opções, então tem muitas coisas, né? Eu concordo que o day trade é a ferramenta que nos permite maior alavancagem, né? Se você souber usar isso com cabeça, né, o cara consegue realmente ter um crescimento exponencialmente. Porém, day trade não é usado como investimento. Né? O day trade ele é usado, entre aspas, como salário. Né? Então, a partir do momento que você criou ali, né, um certo capital, né, de maneira paralela ali, né? Então você vai fazendo dinheiro no day trade e vai acumulando isso. Aí chega a hora do que? Você começar a alocar esse dinheiro em outros lugares, né? Então, tipo assim, você não precisa deixar os 60 mil lá na corretora para day trade, não, cara. Aloca isso em outros lugares, né? Por quê? Porque você só precisa da margem para operar. Então você vai operar em cima da sua margem, né? E aí o seu patrimônio ele começa a crescer mês após mês, né? Então assim, você quer chegar a construir um patrimônio e viver de day trade, cara, o que eu já te falo de antemão, você não pode ser ganancioso, tá? E assim, ó, eu tenho exemplo, tá? Eu tenho assim caso próximo de mim, muito próximo, né? Que é o caso de um aluno meu que fez a mentoria lá no início, cara, quando eu comecei mesmo, né? Quando eu tava começando com esse negócio. E eu lembro até hoje, cara, ele começou com 10 mil, né? A gente montou um gerenciamento na época, ele começou com 10 mil, eu lembro certinho, ele começou trabalhando com 1%, né? Porque ele falou assim que o foco dele não era esse negócio de viver, de mercado, que ele só queria uma renda extra, né? E assim, ó, o mérito é totalmente dele porque ele é um cara extremamente disciplinado, muito mesmo, extremamente. E hoje, né, essa semana passada eu fui trocar uma ideia com ele, né? E aí ele me mandou uma foto lá da tela da corretora dele da XP, né? E eu vi, cara, eu pude constatar, o cara tá com 80 mil reais na conta, né? E aí você fala, pô, mas de 10 mil para 80 mil, né? E ele me mostrou, cara, me mostrou alguns trades extremamente técnicos, sem loucura, sem ficar aumentando a mão igual um doente, um cara sem noção, né? Deu para ver que o cara pegou a ideia, né? O cara abraçou a causa de trabalhar sempre com consciência, né? Sem se expor muito no mercado, e o capital do cara aumentou. Obviamente, nesse meio tempo, o que ele fez? Ele fez algumas coisas que eu falo para a galera, né, que eu ensino, que às vezes pegar uma parte do lucro e tentar alavancar ela um pouquinho, né, tá com lucro excedente ali na semana, tenta dar uma alavancada, né, e o cara conseguiu bater. Então, ó, se o cara conseguir performar ali 7% desse capital, vamos ver, 80 mil vezes 7%, o cara conseguiria ali, ó, 5 pau e meio por mês. Né? Isso aqui, cara, já não é mais a realidade da maioria dos brasileiros. O salário médio do brasileiro é R$ 1.200. Né? Então, R$ 5.600, eu creio que dá para uma pessoa viver tranquilo. Né? Não vai viver esbanjando glamour, mas vive tranquilo. Né? Então, o cara consegue chegar nesse nível. Tá? Então, eu quero passar para você essa visão. Viver de day trade não é essa maravilha como falam por aí. É bom? É bom, tá? Mas o início não é fácil, tá? Eu falo por quem já vivenciou isso. É a pressão psicológica que isso traz, tá? De você parar e falar, pô, cara, é aqui ou aqui.
Se não for daqui, não tem mais lugar de onde eu tirar. Né? A pressão que te traz ali, né? A pressão psicológica de você ter que fazer dinheiro, às vezes, por exemplo, ainda mais para quem é, por exemplo, casado, ou então tem filho, essas coisas já é uma pressão maior. Então essa transição não é uma fase fácil, tá? Não é uma fase fácil e também a vida não vai ser glamour no início. Com o tempo, né, com o passar do tempo, obviamente, né, com a experiência que o cara vai adquirindo e com é, aquele, aquele jeito de lidar com o mercado ali, né, com peso nas costas, com o tempo o cara vai conseguindo controlar isso e aí com certeza, né, os resultados do cara, a curva começa a aumentar exponencialmente, né, e aí sim o cara começa a tirar 100%, né, daquele conforto que viver de renda pode trazer, né? Então é isso, cara. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu busquei passar a minha ideia sem, sabe, querer enganar ninguém e passar algo que realmente dá para ser replicado, dá para ser feito, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você tem dúvida aí sobre o meu curso e a minha mentoria, ou então a minha sala ao vivo, que eu tenho também, que a gente opera, que eu fico acompanhando o mercado todos os dias, me chama aí pelo link da descrição. E é isso, cara. Foca, tá? Não queira se alavancar demais. Seja uma pessoa que pensa a médio e longo prazo que você vai vencer, tá? Que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Beleza? Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Valeu.